Olá pessoal, a próxima aula relativa à migração de SQL para DBF vai estar relacionado à generalização de formulários. Tá? Então, como eu vi um probleminha lá, eu achei melhor criar essa aula aqui para a gente dar uma aprofundada em alguns detalhes aí que eu acho que é bem pertinente. Tá? Vamos dar uma olhada nesse código-fonte. Tá? Simplesmente aqui é criado uma main, né, um formulário principal com 3 botões. Tá? Cada botão tem uma função específica, load form 1, né, load form 2 e load form 3. Tá? Load form 1, ele cria também um formulário, esse formulário é shield, tá? E dentro desse formulário tem um grid. Dentro desse grid, aliás, esse grid, ele tem lá o duplo clique, a função de chamar um outro formulário de detalhe, onde teoricamente ele vai detalhar aquela linha de registro. Tá? Até aí uma coisa bastante comum na nossa programação aí. Tá? O diferencial aqui é que nós estamos trabalhando com tela shield. Normalmente o pessoal costuma usar tudo tela modal. Mas o objetivo nosso aqui é que a gente consiga usufruir desse benefício do Windows, que é ter várias telas trabalhando simultaneamente aí. Parece ser bem simples, mas a gente pode acabar encontrando alguns percalços aí que vai nos deixar maluco aí sem saber de onde é que está o erro. Tá? A grosso modo falando, as funções, os botões 2 e 3 são basicamente iguais a essas duas funções aqui. Né? Então, chama-se uma tela de pesquisa. Essa tela de pesquisa ela é formada por um grid. E esse grid, sendo duplo clique, abre o detalhe. Isso vale também para 2 e para 3. Tá? Então, o que ele faz aqui? Basicamente, ele carrega a janela, né? Reposiciona aqui a janela de acordo com a principal, né? com a principal ali. Alimenta o grid. Tá? E ativa a janela. E quando fecha, ele emite uma mensagem que está sendo fechado. Até aí tudo bem. Essa posição aqui é para que as 3 não fiquem sobrepostas. Aqui no item de detalhe, a mesma coisa. Né? Eu desabilito o grid para que não ocorra de chamar ela novamente e ocasionar um erro de janela já existente. Né? Desabilito também o texto, até aí tudo normal. Dou uma carga na janela, alimento os 2 controles, código e descrição, reposiciono a janela para ficar sobreposta à tela de pesquisa, até aí tudo bem. Ativo a janela e ao encerrar aqui o Activate aqui, eu habilito novamente o grid e o texto lá de pesquisa e emito aqui a mensagem encerrando o detalhe. Isso é válido também para o 2 e 3, cada um com vida própria. É uma função muito simples e basicamente dentro do critério que normalmente a gente utilizaria. Correto? Então vamos ver o resultado disso? Vamos compilar isso. Então vamos abrir o formulário 1, vamos abrir o formulário 2, vamos abrir o formulário 3. Né? Até aí, ok, tranquilo. Tudo funcionando normalmente, né? Ó, vamos fechar. Encerrando o detalhe 3. Encerrando o detalhe 2. Encerrando o detalhe 1. Até aí tudo tranquilo, né? Fechando o load form 3. Fechando o load form 2. E fechando o load form 1. Tudo dentro da normalidade. Só que você faz o programa, testa, tudo lindo, maravilhoso. Aí você pega e joga o sistema para teste. E aí começam os problemas. Né? Então, o usuário vai lá e manda fechar essa tela. Ué, mas encerrando o detalhe 3, como assim? Aqui é o 2. Ok, mas o que deu de errado? Mas por que não habilitou aqui? Aonde? Nossa, mas habilitou aqui. Mas não era para habilitar aqui?
Loucura, né? Aí, clica aqui, encerra detalhe 2. Como 2 aqui é 1. E agora que habilitou o grid aqui, que esquisito, não é? Aí você vem e manda fechar aqui. Aí agora sim encerra o detalhe 1 e habilita lá para nós. Que loucura isso, né? Agora vamos de novo, vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Fechar não, abrir. Vamos fechar aqui agora. Detalhe 3. Ou seja, eu não consigo usar nada aqui mais. Vamos fechar agora aqui. Ok. Detalhe 2. Ok. Ok. Vamos fechar de novo. Até aí pode até passar despercebido para o usuário, porque não está cheio de mensagens, né? Eu coloquei as mensagens aqui justamente para a gente dar uma validada nisso. Mesma coisa, mas agora, olha só agora o que acontece. Ok. Ok. Só que agora eu venho e mando fechar aqui. Mas por que deu esse erro? Como assim? Perform, não definido? O que tem a ver uma coisa com outra? E aqui começam as loucuras que às vezes eu também já me debati no passado e não fazia a menor ideia do que é que estava acontecendo. No fundo, a questão aí é até simples, mas ela acaba gerando para a gente uma série de confusões que a gente fica sem entender. Então vamos agora abrir e vamos analisar calmamente o que aconteceu aqui. Tá? Vamos pegar aqui o código e vamos analisar aqui. Então, o que aconteceu ali? Ali eu executei main, né? A principal. O que acontece? O sistema criou a primeira pilha de parada que ficou estacionada aqui. Perfeito? Vamos agora chamar o formulário 1. Aqui, ele criou a segunda pilha. Informe Activate 1. Está criada ali a segunda pilha. Agora aqui, eu criei a terceira pilha. E agora eu vou criar a quarta pilha. Agora eu vou criar aqui a quinta pilha. Ou seja, aqui no load detalhe aqui. Aqui eu vou criar a sexta pilha. E agora eu vou criar a sétima pilha. Ou seja, quem é que está lá na pilha, o primeiro item a ser fechado? Vamos imaginar o seguinte cenário aqui. Deixa eu tentar elucidar mais ou menos aqui. Nós criamos aqui uma sequência de 6 pilhas. 6 não, 7, né? 2, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, nós abrimos main, ficou na pilha. Na sequência, nós abrimos o primeiro formulário 1, depois nós abrimos o formulário 2, o formulário 3, o detalhe do 1, o detalhe do 2 e o detalhe do 3. Então, gente, é isso que acontece. Qualquer formulário que eu feche, qualquer formulário que eu fechar, ele vai vir aqui, ele vai vir anulando a pilha. O primeiro formulário que eu fechar, ele vai fechar o 3. Independente da janela que eu fechar, a próxima ele vai executar essa. A próxima janela que eu fechar, ele vai executar essa. Ele não verifica quem é o dono da pilha. Para ele não interessa quem é o dono da pilha. Ele simplesmente entende que ele vai matando item a item. De acordo com como nós abrimos lá, de acordo com o que foi criado o Activate. Então, parou no Activate, ele joga para a pilha. E na medida que tu vai fechando, ele vai pegando sempre o primeiro da pilha. Ou seja, sempre na ordem inversa que é criado cada formulário. É uma loucura, né? Mas é justamente o que acontece aqui.
É justamente o que acontece. Veja bem, se eu vou fechando ele na ordem que eu criei, tá tudo certo. Tá vendo? Olha só, tudo certinho. Tudo tá certo, olha só. Todas as mensagens estão ok. Agora vamos criar novamente. E agora na tentativa de fechar a 2, por exemplo, é por isso, quem que está lá o primeiro da fila? É o 3. Se eu tentar fechar ela aqui de novo, ela vai matar mais um lá da fila. Tá vendo? Que não tem mais nada a ver. E tá aí os motivos dos erros loucos que a gente tem às vezes, que a gente não percebe. Então, qual é a conclusão disso tudo? A conclusão disso tudo é que não pode existir esses comandos aqui entre a activate e o return. Tá? E o outro detalhe que tem que ser bem claro é que eu não posso criar uma tela dependente de uma shield. Eu não posso ter essa dependência. Tá? O que acontece? Eu sou obrigado a criar elas juntas. Eu carrego as duas juntas e ao ativar aqui eu tenho que ativar as duas que são dependentes uma da outra ao mesmo tempo. Tá? Vamos fechar aqui e vamos abrir um outro projeto ali já com a solução disso. Tá? Eu tinha renomeado ele aqui de pilha. Então, como que deve ser criado isso? Olha só. Então, eu tenho que carregar o formulário 1 e o detalhe 1 e no Activate chamar as duas de uma vez. Tá certo? Com isso, uma função ela não interfere na outra. Não ocorre nenhuma interferência na outra. A única interferência que vai acontecer aqui, que vai ocorrer, vai ser a execução desses códigos que estão após o Activate. Por isso que está a mensagem aqui, ó. Não pode ter nada entre Activate e Return. Tá? Mas agora, criando dessa forma aqui, a gente não tem a interferência de um projeto, de uma tela na outra. Vamos testar agora? Vamos compilar aqui. Então vamos lá, vamos criar o formulário 1, o formulário 2 e o formulário 3. Vamos dar 2 cliques aqui, 2 cliques aqui e aqui. Agora eu vou fechar aqui. Fechou normalmente, fechou normalmente, fechou, fechou e fechou. Sem nenhum problema agora aparente.